simplesmente um lugar de mato verde pra plantar, pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas me retraio. Fala, minha gente. Cada cor Vamos entrando, vamos chegando. tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu Queria ter na vida simplesmente. um lugar de mato verde pra plantar E aí, vocês estão chegando? Como é? Vão me dizendo. uma casinha branca, Tô ajeitando aqui o celular porque eu acho que eu virei o celular errado. um quintal, Deixa eu só botar aqui, fechando, pra gente poder iniciar. Deixa eu botar aqui pra vocês. Vamos começar a nossa live hoje. Nossa live não vai ser uma live muito grande, vai ser uma live basicamente um pouquinho mais curta, mas a gente vai fazer da melhor forma possível para vocês aquilo que vocês precisam ouvir. Boa tarde, vamos chegando. Olha, bacana, gente. Vão me dizendo aí, deixa eu ver, vão chamando os amigos, vão compartilhando para a gente poder falar hoje. O nosso tema de hoje é um tema tão importante, principalmente a galera que vai fazer concurso, a galera que vai fazer OAB. É um tema maravilhoso, porque é um tema que já caía, principalmente a galera de OAB mesmo, é um tema que já cai na OAB. Por muitas, já caiu bastante na OAB. Gente, eu não gosto de fazer live com o vídeo assim, mas enfim, eu gosto dele mais vertical, né? Mas enfim, Anderson, eu só posso fazer assim, né? Não posso fazer vertical, não, né? Eu tô aqui tentando organizar a verticalidade aqui. Não pede para sair aí, Aline, isso mesmo, né? Aquela velha história. Aqui é tiro, porrada e bomba, se não aguenta, pede para sair, né? Aqui não pede para sair, é nesse esquema. Eu estou tentando enquadrar aqui o vídeo. Vocês estão vendo que quando vocês estão entrando aí, eu estou tentando fazer o enquadramento do vídeo, porque eu sempre gosto do vídeo na vertical. E quando eu vou fazer na horizontal, isso acaba comigo. Deixa eu ver, para tentar não aparecer essa porta aqui, né? Tentando ver o que eu consigo fazer aqui para não aparecer a porta. Saudades grande, Grazi, olha, Grazi sempre presente aqui, né? Não tem para onde correr, ele sempre está aqui comigo, firme e forte. Eu fico muito feliz com isso, Grazi, de você estar aqui com a gente. Kátia chegando, boa tarde. Vamos chegando, galera. Eu acho que aqui tá melhor, né? Aqui, pronto. Sempre presente. Mini tá querendo participar da minha live, né? Vocês estão ouvindo daí, né? Mini é minha cachorrinha, que é a minha filhinha, tá querendo participar da minha live aqui também. Ah, bom, eu acho que agora, eu acho que dá, né? Porque o celular aqui é grande, aí ele acaba pegando muita coisa aqui. Eu não tô conseguindo centralizar. Tiro, porrada e bomba. Tá bom aí? Estão ouvindo bem? Me diga aí pra gente poder começar. Mini! Parou, mamãe, ué? Já tô ao vivo aqui pro povo. Você tá querendo participar do meu vídeo ao vivo? Tá aqui, gente, querendo participar do meu vídeo ao vivo com vocês, né? É sempre assim. Então vamos lá, eu vou deixar de muita conversa, vamos começar. Vamos àquilo, eu tô ouvindo até o latido, ótimo. Vamos àquilo que interessa, que é a nossa aula de hoje. É uma live, como eu disse, que não vai ser muito grande, vai ser uma live pequena para a gente poder explicar essa modificação do artigo 122 do Código Penal. O que é o artigo 122 do Código Penal? É o crime de induzimento, de instigação, auxílio ao suicídio e agora a automutilação, que é a primeira diferença, a primeira mudança, a primeira introdução que a gente tem aí desse artigo 122. Ou seja, o artigo 122 é um dos crimes contra a vida.
a gente tem um título de crimes contra a pessoa, lá no Código Penal, e a gente tem isso mesmo, automutilação, Grazi, e a gente tem aí dentro desse título, como primeiro capítulo do títulos contra a pessoa, a gente tem agora o crime contra a vida. E os crimes contra a vida são 4. Então, nós temos 4 crimes contra a vida. Quais são eles? Homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Esses são os crimes que a gente tem aí contra a vida. Então, homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e a automutilação, o infanticídio e o aborto. Só são esses 4 crimes contra a vida, inclusive são eles que vão a júri, óbvio. Tirando as regras de conexão, de continência, são os 4 crimes que vão a júri. Então não fica naquela ideia de, ai gente, latrocínio vai a júri, não. Aluno meu não fala isso, não. Aluno meu não abre a boca para dizer que latrocínio não vai a júri, não, porque não vai. Porque latrocínio, apesar de ter a morte, é um crime contra o patrimônio, não é crime contra a vida, ok? Então latrocínio é roubo qualificado pela morte. Por isso não vai a júri. Só vai a júri os crimes contra a vida. E crime contra a vida, aqui a gente tem o quê? A gente tem o homicídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e automutilação. Nós temos aí o infanticídio e o aborto. Onde é que eles estão? O homicídio, no artigo 121, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e automutilação, no 122, o infanticídio, no 123 e o aborto, no 124. Então, são os artigos que a gente tem aí que está elencado para cada um desses crimes. Minha intenção hoje é falar dessa modificação do 122. E aí depois a gente dá uma pincelada nos demais, tá bom? Mas a minha intenção da live é poder... Para, Mini! Gente, é incrível, né? Tem que ser à noite. Justamente é por isso que eu faço minhas lives tudo à noite. Por quê? Porque ela está dormindo. Porque de manhã o cachorro late de lá, ou de tarde o cachorro late de lá, ela late de cá. É assim. Então, sempre acontece isso. Mas, enfim, vamos nessa. A gente vai levando assim mesmo. Então, olha só. O artigo 122, eu quero que vocês, se puderem, abra o Vadinho. Vadinho é o apelido carinhoso que eu dou para o meu Vadimeco. Vocês sabem disso. Para quem é meu aluno, sabe que é o apelido carinhoso que eu dou para o meu Vadimeco. É o Vadinho. Então, eu quero que vocês abram o Vadimeco aí e já deem uma olhada no artigo 122 para a gente poder fazer junto essa diferença do que ele trouxe de novo a partir de agora. Professora, a lei que modificou esse artigo 122 foi o quê? Foi a lei do pacote anticrime? Não. Isso é muito importante a gente falar. Não foi o pacote anticrime, não foi a lei do pacote anticrime que trouxe essa modificação do artigo 122. A lei que trouxe essa modificação do artigo 122 é a Lei 13.968 de 2019. Vou repetir para quem não pegou. Lei 13.968 de 2019. Então, o pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019. Ele veio primeiro. Logo depois que o pacote anticrime entrou em vigor, na verdade, que ele surgiu, aí logo em seguida veio a Lei 13.968 de 2019, que trouxe essa modificação no artigo 122 do Código Penal. E o que é que ele trouxe aí pra gente? Antigamente, antes dessa lei, obrigada, Márcia. Márcia também sempre presente aqui com a gente, né? Bacana. Então, o que é que ele trouxe aqui? Induzir, instigar alguém a suicidar-se ou a praticar. Olha o que ele trouxe de diferente. Automutilação ou prestar-lhe ali algum auxílio para que alguém o faça. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Então, nós temos 3 verbos, isso é importante. 3 verbos, instigar, induzir, instigar e auxiliar alguém à prática do suicídio. Isso é muito importante a gente falar a partir de agora. Por quê? Porque antigamente a gente só tinha isso, induzir, instigar ou auxiliar a prática do suicídio. E para que esse crime consumasse, antes dessa lei entrar, antes dessa modificação, eu precisaria que a pessoa de fato praticasse o suicídio, ou seja, eu precisava que ela morresse, ou precisava que ela não morresse, mas tentasse o suicídio e ficasse ali com uma lesão corporal grave. Então, para consumar, eu precisaria disso. Hoje, não mais. Hoje, primeiro, eles acrescentaram, além do suicídio, a automutilação. Então, eles botaram induzir, instigar ou auxiliar
a prática do suicídio e da automutilação. Então, é a primeira diferença, a primeira introdução que a gente tem com a lei é a prática da automutilação. E o que é a automutilação? A automutilação é você tirar pedaços de você. Você se automutilar, você se autolesionar. Você riscar, cortar seus pulsos, tentar cortar aqui seus pulsos, você arrancar uma unha, furar seu olho, arrancar a língua. Ai, professora, pelo amor de Deus, minha gente, aqui é naquele esquema que vocês já conhecem, né? Tiro, porrada e bomba. Não aguenta, vai fazer o quê? Vai pedir para sair? Não vai, né? Então, a gente tem aí. Então, isso é a automutilação. E essa automutilação, o que é que a gente tem? Por que ele entrou aí? A gente acredita, a gente vê muito, porque o ano passado, em 2019, a gente teve uma história, um histórico grande daquele jogo da Baleia Azul. Vocês lembram do jogo da Baleia Azul? O jogo que muitas crianças e muitos adolescentes, não foi a nível Brasil, foi a nível mundo inteiro, morreram praticando suicídio e praticando automutilação, se automutilando. O jogo... olha a quarentena, é isso. Ninguém pode sair, estamos aqui, né, Aline? Então vamos nessa. Então, o que ele traz? Ele traz ali esse jogo, o aluno, eu ia falar o aluno, né? A criança, o adolescente, eles começavam a jogar com as pessoas ali, com aquele joguinho, e aí ele começava a ser ameaçado por aquela pessoa. Quando ele entrava no jogo, ele começava a receber mensagens de ameaça, dizendo que se eles não fizessem tudo aquilo até o final do jogo, eles poderiam a família deles poderiam sofrer alguma retaliação. E aí o que eles faziam? Para passar de fase era arranque uma unha, quebre um dente, fure seu olho, corte seus braços, corte suas pernas. Era assim. E eles iam passando de fase. E a última fase do jogo era a prática do suicídio. Aí eles mandavam botar uma corda e se enforcar, mandavam se jogar de algum lugar embaixo, eles faziam algo desse tipo. Então, isso era o jogo da Baleia Azul. E eu acho que esse jogo influenciou bastante o legislador de trazer aqui para o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, acrescentar essa automutilação. Por quê? Porque muitas pessoas, não só crianças e adolescentes, também acabam praticando a sua automutilação mesmo, começam a se bater, a se esmurrar. Tem gente que às vezes, no nervoso, né, se belisca todo, se bate. Aí o povo fala, só pode ser doido. Não, tem gente que é comum, até no nervoso mesmo, no momento de surto, no momento de euforia, acaba se automutilando. Mas o que é o crime em si? O crime não é a pessoa praticar o suicídio nem se automutilar. O crime é você induzir, é um terceiro que induz alguém a praticar o suicídio ou a se automutilar. Então, sou eu, por exemplo, que induzo, instigo ou auxilio alguém a praticar o suicídio. É isso que é a prática aí do artigo 122. E hoje, não mais precisa que tenha algum resultado. Isso é muito importante você ouvir. Não precisa mais que eu tenha um resultado, ou seja, que a pessoa precise se automutilar ou que a pessoa precise praticar o suicídio de fato para que eu possa consumar o crime do artigo 122. Hoje, com essa modificação, eles retiraram essa parte que você precisaria de um resultado para poder praticar a consumação do crime do 122. Hoje ele traz a redação seguinte: induzir e instigar alguém a suicidar-se ou praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio para que ele mesmo faça. E aí ele traz pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Ou seja, basta o induzimento, basta a instigação, basta o auxílio. Eu já tenho o crime do artigo 122. Eu não preciso de resultado nenhum para que eu possa ter o artigo 122. Isso é muito importante, porque isso eu tenho certeza, gente, que pode ser pegadinha pesada na prova de vocês, breve, tá? Então, basta que eu induza, basta que eu instigue, basta que eu pratique aí, que eu auxilie a prática do suicídio, eu já tenho aí, ou da automutilação, eu já tenho o crime consumado. Para me dar um exemplo, para poder exemplificar para vocês, eu preciso necessariamente que vocês entendam o que é induzir, o que é instigar e o que é suicidar, e o que é prestar auxílio, o que é auxiliar. A gente precisa saber essa diferença. Induzir
É você, a pessoa não tem ideia nenhuma. A pessoa tá triste, tá ali meio cabreira, né? Poxa, com essa situação, minha vida, né, não tá muito boa, tô com dificuldade, cheio de boleto para pagar. Aí chega e revela para mim, eu não sei o que fazer da minha vida, é sério mesmo, eu já não tô aguentando mais isso. Aí eu faço assim, rapaz, no seu lugar, eu me jogava era da ponte embaixo, não vou mentir não. Então percebam, isso é induzir. Eu não tinha nem a ideia de querer me matar, eu nem pensei, nem cogitei a ideia de me matar. Aí a pessoa foi e criou ali aquela ideia. A pessoa foi lá e disse, olha, se eu fosse você, eu me jogava. Então criou a ideia de eu praticar o suicídio. Ou então, se eu fosse você, eu me cortava, era todinha nessa situação de raiva. Então eu estou induzindo a pessoa a se automutilar. Já é o crime do artigo 122, pela indução. O instigar, por sua vez, é diferente. O instigar é quando eu já tenho a ideia formada na minha cabeça, ou seja, eu já sei que eu quero me matar, e eu revelo a você que eu quero me matar, e você simplesmente reforça, você alimenta a minha ideia. Então, isso é instigar. Eu alimento a sua ideia, eu vou reforçar. Pró, me dá outro exemplo. Então, eu chego aqui e digo, rapaz, tô aguentando não, viu? Essa vida tá difícil, eu tô aqui sem brincadeira, eu tô aqui sem brincadeira, sem saber o que fazer, né? Então, é mais ou menos isso, Márcia, mas esse aí é no auxílio. Ela tá trazendo exatamente o meu exemplo, né? Eu tenho uma corda, você quer? Mas esse aqui não, esse é no induzir. Eu tô assim, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu juro pra você que a vontade que eu tenho hoje é me jogar aqui de cima embaixo hoje, aqui no meu prédio. Aí eu faço assim, olha, cão que late não morde, viu? Quem muito fala não faz nada. Se você fica falando, você não vai se jogar nunca. Então se jogue logo, minha filha. Você fica aí falando, aí eu começo a instigar. Eu estou alimentando a ideia da pessoa de querer praticar o suicídio. Isso é instigação. Ou então eu faço assim, a vontade que me dá é pegar essa faca aqui, cortar todinho o meu corpo. Aí eu faço, ué, qual a demora? Né? Então eu estou instigando, eu estou alimentando aquela pessoa a praticar ali a automutilação. Já é também o crime do artigo 122 do Código Penal. A pessoa não precisa fazer nada, só o instigar, só o induzir ou auxiliar já é. E faltou o auxiliar. Eu já falei a você a diferença do induzir e do instigar. E o auxiliar, prof? O que é auxiliar? O auxiliar é você prestar auxílio material. Então, você prestar um auxílio material, por exemplo. Aí sim, Márcia, é agora o exemplo que você trouxe. Prestar auxílio material. Ah, poxa, se eu tivesse uma corda aqui agora, do jeito que eu tô, não vou mentir não, eu acho que eu me enforcava. Aí eu faço, não seja por isso. Olha, eu vou pegar. Toma a corda. Toma, papai. Não seja por isso, resolvido o seu problema. Entreguei a corda. Agora, ou então, poxa, é porque eu não tenho arma de fogo aqui. Porque se eu tivesse uma arma de fogo, eu juro que eu dava um tiro na minha cabeça. Ô, gente, toma aqui a arma de fogo. Óbvio que eu não ia botar uma arma de fogo aqui, né, gente? Você tá vendo todo mundo já esperando eu vir aqui. Então, toma aqui. E eu forneço à pessoa o auxílio material necessário para que ela possa praticar aquele crime, né? Ou melhor, para que ela possa se matar, ou para que ela possa se automutilar. Ou então, no caso da automutilação, ela pode revelar, poxa, eu queria agora, sabe, uma coisa bem cortante aqui. Eu queria uma coisa bem cortante. Tá travando? Tá travando, gente? Deixa eu parar aqui. Dora tá dizendo aqui que está travando muito. Me respondam aí, por favor. Eu dei uma paradinha aqui para saber se realmente está travando muito ou se é a internet de lá. Porque aqui para mim tá normal, não tô tendo problema nenhum com conexão. Diga aí para mim, quem está assistindo, por favor, me responde se está travando. Anderson, você está por aí pela live? Me responda se está travando. Tava? O de Márcia não, o de tava, o de Denis não. Para alguns sim, para outros não. Vamos lá? Tudo ok? Ah, beleza. Não, agora voltou. Não, tudo ok. Beleza, então vamos continuar. Então, o prestar auxílio é exatamente isso. Você poder prestar auxílio também até para automutilação. No caso da automutilação, como eu estava trazendo para vocês, por exemplo, poxa, eu queria agora, não vou mentir não aqui, se eu tivesse alguma coisa que furasse, eu vou me furar todo dia. Eu queria
dar um bocado de furo aqui na minha barriga, porque a raiva que eu tô aqui de mim, aí eu faço, ô, gente, tem a faca aí na cozinha, o que é que você tá esperando? Estão percebendo? Toma aqui, quer que eu pegue para você? Eu pego a faca e entrego a pessoa. Então, quando eu digo tem a faca na cozinha, eu estou instigando. Quando eu vou lá e pego a faca na cozinha e entrego, eu estou prestando o auxílio material para que essa pessoa o faça. Faça a automutilação ou faça ali a morte, a prática do suicídio. Então, muita atenção nisso a partir de agora. Na hora da tua prova, isso pode pegar vocês. Por que isso pode pegar vocês? Porque antigamente eu precisava, para ter o 122, da morte e da lesão grave. Agora não mais. Agora eu só preciso induzir, instigar ou auxiliar alguém a praticar o suicídio, que eu já tenho a prática, ou eu já tenho o crime do 122 consumado. Tudo bem? Essa é uma das primeiras que a gente tem aqui, diferenças que a gente tem de antes e de depois. E essa lesão corporal grave, essa morte ficou como? Aquele resultado que eles exigiam antigamente passou agora para o parágrafo 1º e para o parágrafo 2º. Então agora a gente está com o parágrafo 1º e com o parágrafo 2º agora do nosso artigo 122. Porque antes, se você olhar, se tiver com o vadinho aí antigo ainda, sem essa atualização, você vai ver que no vadinho ele trazia o 122 caput e ele trazia um parágrafo único. Veja aí, ele trazia o 122 caput e ele trazia um parágrafo único, somente isso. Agora, eles afastaram esse parágrafo único, eles tiraram o parágrafo único. Esse parágrafo único eles transformaram no parágrafo 3º e aí eles botaram 7 parágrafos, só para vocês terem ideia como esse crime modificou todinho. É por isso que hoje, praticamente, a live é para falar sobre ele, sobre essa modificação. E ele que é crime contra a vida, né? A gente ainda vai se encontrar no domingo. No domingo a gente tem aí agora, domingo dia 5, né? 5/4? É domingo ou é sábado? A gente vai se encontrar na maratona que a gente vai ter aí para trabalhar a mente. Eu, PB, né? Cláudia Molinaro, vai estar a galera e eu vou estar fazendo aí tudo, tá? Então, inutilizou o VAD de todo mundo, né, Márcia? Com essa lei aí, o pacote anticrime, tudo. Foi mudança total. No final de 2019 foi uma loucura pra gente com mudança de legislação. Outra coisa que eu quero falar para vocês, antes mesmo de eu continuar aqui, é que as minhas isoladas já estão ativas, tá? Muita gente me perguntou, eu recebi muita mensagem no meu Instagram perguntando sobre as isoladas. A minha isolada de direito penal, material, inclusive está com precinho R$ 49,90 só nessas 2 primeiras semanas para quem adquirir. Então, já fica aí a dica para vocês. E a isolada de processo penal está subindo breve, semana que vem está saindo aí para vocês também, com precinho bacana de lançamento, tá bom? Beleza, mas vamos continuar. Então agora a gente tem o artigo 122, tirou o parágrafo único, esse parágrafo único se transformou no parágrafo 3º, e eles acrescentaram aí o parágrafo 1º até o parágrafo 7º do código desse artigo 122. Então agora a gente tem várias situações que a gente vai elencar no 122. Então vocês já viram que para consumar eu preciso só induzir, instigar ou auxiliar a prática do suicídio. Consumou. Agora, e se dessa tentativa do suicídio resultar uma lesão corporal grave? Ou uma lesão corporal gravíssima, que eles trazem isso, porque grave já abrange a gravíssima. Mas o legislador fez questão de botar as duas expressamente no parágrafo 1º. Ele fala, se da automutilação ou da tentativa do suicídio, a pessoa ou ficar com uma lesão grave, ou ficar com uma lesão gravíssima, aí ela vai responder, aquela pessoa que induziu, que instigou, que auxiliou, vai responder pelo artigo 122, mas com a forma qualificada. Porque a lesão grave agora, e a lesão gravíssima e a morte, se tornou modalidade de qualificadora do artigo 122. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º são as qualificadoras do artigo 122. Ou seja, hoje, se eu instigar alguém, induzir alguém ou auxiliar alguém à prática do suicídio ou à prática da automutilação, já é o crime do 122. Para qualificar, basta que esta pessoa, induzida por mim, vá lá e tente praticar o suicídio e não consiga, mas fique com uma lesão grave, ou ela se automutila, induzida por mim, e fique com uma lesão corporal grave ou gravíssima. Então, é isso que ele traz pra gente. Basta isso,
eu vou ter agora, eu vou continuar respondendo pelo 122, mas pelo parágrafo 1º, que é o quê? Na modalidade qualificada. A pena que era de 6 meses a 2 anos, vai para 1 ano, aí a 3 anos. Passa a ser reclusão de 1 a 3 anos. E aí no parágrafo 2º ele ainda complementa. Agora, se o suicídio se consuma, ou se por acaso a pessoa se automutilar e resultar a morte daquela pessoa, daquela automutilação, aí também tem outra qualificadora e a pena vai ficar ainda maior. A pena vai reclusão de 2 a 6 anos. Então perceba, hoje, se a pessoa buscar ali, induzir, instigou ou auxiliou ao suicídio e a pessoa de fato praticar o suicídio, se a pessoa de fato morrer, ela vai responder pelo 122, a pessoa que induziu, e qualificado, vai ser 122 qualificado. E se a pessoa ficar com uma lesão grave ou uma lesão gravíssima, também responde pelo 122 qualificado por força do parágrafo 1º. Parágrafo 1º e parágrafo 2º que a gente tem aí agora, que são novos, fresquinhos com essa lei 13.968 de 2019. O importante é, olha a pegadinha de prova que pode vir para vocês. Galera que está fazendo OAB, galera que está fazendo concurso, essa pegadinha pode vir fervendo. Eles podem botar uma situação que inclusive já caiu em prova da OAB, que eles podem botar assim, ó. Por exemplo, Maria estava com a... Eu não vou usar Maria não, vou usar Lindaura, que é um nome mais difícil da gente ver no dia a dia, né? Porque senão as Marias que estiverem aqui na minha live vão querer acabar comigo aqui, né? Então, olha só. Vamos imaginar que Lindaura, que estava ali, morrendo de triste, já estava um pouco depressiva, assim, no dia a dia, porque ela estava cheia de problemas na cabeça. E aí, ela revelou para o amigo dela, que ela achava que era amigo dela, mas que já tinha vontade de matar Lindaura há muito tempo, revelou que ela estava ali com vontade de se matar naquele dia. Ele, então, aproveitando a situação, começou a instigar Lindaura a ela se matar. E começou a instigar. Rapaz, eu também faria a mesma coisa, não vou mentir não. Eu me jogaria aqui de cima embaixo. E aí ele vai embora e dá tchau a ela. Lindaura, então, começa a lembrar das palavras do seu amigo Tício, do seu suposto amigo Tício, lembrando que ele falava, se eu fosse você, eu me jogava daqui embaixo. Ela, então, criou coragem alimentada por ele e resolveu se jogar do 3º andar da casa dela embaixo. Quando ela se jogou ali, a queda dela foi amortecida por uma lona que estava no 1º andar. Quando ela caiu no chão, ela sofreu meras escoriações. A pergunta é, nesta situação hipotética, Tício, que foi quem induziu ela à prática do suicídio, vai responder por qual crime? E aí, antigamente, quando caiu essa questão, a resposta era fato atípico, não tinha crime. Sabe por quê? Porque para existir o crime naquela época, antes dessa lei, eu precisava ter o resultado lesão corporal grave ou o resultado morte. Ou seja, eu precisava que ela tivesse praticado suicídio mesmo, tivesse morrido com a queda, ou tivesse ficado com uma lesão grave. E quando ele disse meras escoriações, ela ficou só com uma lesão leve. Então, antigamente, inclusive foi na questão da OAB, essa questão, a resposta era fato atípico, porque não tinha crime. Porque para existir o crime naquela época, precisava do resultado. Hoje não mais. Hoje, se vocês fossem responder essa questão, olha a diferença agora. Vocês teriam que responder instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio consumado. Era só isso que vocês precisavam responder. Mas não tem qualificadora? Não. Porque para qualificar o artigo 122, eu tenho que necessariamente, daquela indução ali, a pessoa tem que, de fato, morrer, precisa morrer, praticar o suicídio mesmo, ou se automutilar e dessa automutilação morrer, ou a pessoa precisa ficar com uma lesão corporal grave ou gravíssima. Então, se eu disse que ela ficou com meras escoriações, ela ficou com lesão corporal leve. E lesão corporal leve não qualifica agora mais o artigo 122. Então, ele vai responder apenas pelo artigo 122 consumado aí do caput do artigo 122. Vocês estão conseguindo compreender essas pegadinhas? Porque isso vocês vieram aprendendo de outra forma o tempo inteiro. Então, se você não se atentar a uma pegadinha como essa, você perde a questão
sorrindo, brincando, porque a lei deixa claro que só qualifica se eu tiver lesão grave ou gravíssima ou se eu tiver a morte. E se eu não tiver nenhuma delas, eu tenho o caput do artigo 122. Eu só preciso induzir, instigar ou auxiliar alguém a se automutilar ou a praticar o suicídio. Ponto? Beleza. Só que aí a gente tem outros parágrafos aqui, que agora a gente tem um parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro, ele traz a duplicação da pena do agente que pratica o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio. Ou seja, a pena pode ser duplicada. Se, aí, o que eles fizeram? Só para vocês saberem essa diferença. Eles pegaram um parágrafo único, que estava aí no seu vadinho, por exemplo, teve alguém que disse aí que meu vadinho, acho que Marli, não foi? Falou para mim aí que o vadinho dela é de 2018. Então, Marli, se você olhar aí no seu vadinho, você vai ver que no artigo 122 ele traz um parágrafo único aí, e ele fala assim, a pena vai ser duplicada. Aí ele traz, se o crime é praticado por motivo egoístico, ou se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Era como estava previsto lá no parágrafo único. Eles pegaram esse parágrafo único e copiaram e colaram ele e botaram ele no parágrafo terceiro. Então, eles criaram agora um parágrafo terceiro copiando e colando e acrescentando só mais duas palavrinhas. Então, como é que ficou agora? Ele agora colocou o seguinte, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, ok? Então, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, ele tinha só, se o crime é praticado por motivo egoístico. Agora, você tem o quê? Por motivo torpe ou por motivo fútil. Então, aquele torpe e fútil que a gente estuda lá no homicídio, veio para cá também. Apesar de que o motivo egoístico é praticamente a mesma coisa do motivo torpe, né? Porque o motivo egoístico é um motivo mesquinho. É praticamente a mesma coisa. O torpe também é um motivo mesquinho, um motivo invejoso, um motivo que os professores dizem que é um motivo repugnante. Mas, às vezes, o motivo fútil ele é tão repugnante quanto o motivo torpe. Então, eu prefiro trazer que o motivo egoístico, o motivo torpe, é o motivo mesquinho. Quando você enxerga... me dá um exemplo aí. Por exemplo, imagine que eu diga assim, poxa, eu queria que meu irmão se matasse. Deus me livre, né? 1, 2, 3, isola, batendo na madeira. Mas vamos dizer que eu diga assim, eu queria que meu irmão se matasse porque eu quero ficar com a herança de meus pais toda pra mim. Aí o que eu faço? Ah, mas eu não vou matar ele, não. Ele vai se matar. Aí eu aproveito que meu irmão tá meio triste ali e começo a induzir ele a praticar o suicídio dele. Pronto. Mas qual o motivo que me levou a fazer com que ele praticasse o suicídio dele? Um motivo egoístico. Um motivo mesquinho, um motivo torpe, ok? Então, um motivo mesquinho, um motivo torpe. É isso que é Aí eu tenho o quê? Eu responderia pelo artigo 122 com a pena duplicada. Basta que você analisar o motivo. A questão tem que deixar claro qual o motivo que levou ele a praticar aquele crime do artigo 122. Porque lembre-se que agora não precisa mais de resultado. Agora é um crime que só a conduta já consuma o crime. Alguém me perguntou isso aí. Só a conduta já consuma o crime. Ele deixou de exigir resultado para que o crime venha consumar. Perfeito. Ok? Então, se o crime é praticado por motivo egoístico ou por motivo torpe ou motivo fútil, eu também tenho essa duplicação. E o motivo fútil? Aquele motivo que é uma futilidade. Poxa, eu vou induzir ele por quê? Porque todo dia de manhã ele tem... meu irmão, quando acorda, ele fica usando o meu banheiro. E eu não quero que ele fique usando o meu banheiro. Eu quero que ele... Não quero, mas eu quero que ele suma da minha frente. Eu não quero. Então, olha o motivo. É um motivo fútil. Eu vou fazer com que ele se mate para ele sumir da minha vida porque eu não quero que ele use mais o espelho do meu banheiro. Esse é um motivo fútil. É tão insignificante que você fala assim, poxa, precisava você induzir a pessoa a se matar para isso. Tá entendendo? Então, vocês têm que tomar um cuidado com essa diferença, porque isso vai vir na prova, porque eles acrescentaram, e eu tenho certeza que pode vir alguma coisa como essa aí também na prova. E olha, deixa eu dizer, principalmente a galera de OAB, o 122 foi um dos artigos mais cobrados que a gente já teve em OAB.
a gente tem aí o furto, o roubo, que é bastante cobrado, né? O homicídio, e desses crimes contra a vida, o 122 não fica atrás, não. A gente roda, 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 dá uma prova sim, uma prova não. Uma prova sim, uma prova não. Tava assim. Ele caía, sempre caía. Então, ainda mais agora que ele foi todo modificado, você acha que ele não vai cair? Ele foi todo modificado agora. Você acha que ele não vai cair? Então, meu irmão, fica a dica aí, hashtag para vocês. Vamos continuando. Aí a gente tem mais uma coisa que pega aí nesse parágrafo terceiro. No inciso 2, ele trouxe o que já existia antigamente, que ele fala assim: se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência dela. Quando a gente fala tem por qualquer coisa, por qualquer causa, diminuída a capacidade de resistência da vítima, eu estou falando daquela pessoa, por exemplo, que está embriagada, que tomou uns goró, mas sabe o que está fazendo, está com a capacidade de entender e de querer ali reduzida. Então ela sabe até o que ela está fazendo, mas está com a capacidade de resistência reduzida porque está meio lá, meio cá, está meio que bêbado. A pessoa que está ali drogada, mas não está doidão, sabe? Não é aquele craqueiro que está totalmente fora de si. Mas ele usou uma droga ali, mas está com a capacidade de resistência reduzida. Então, se por acaso eu induzir, eu instigar ou auxiliar esta pessoa a praticar o suicídio ou a automutilação, pelo fato dela estar com a capacidade de resistência reduzida, eu já vou responder pelo crime do 122 com a pena duplicada por força do parágrafo 3º. E aí, onde o bicho pega é nisso aqui agora que eu vou trazer para você. Porque ele fala, se a vítima for menor. E aí é onde a gente pega. Por quê? Porque a gente teve outros acréscimos, que foi o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, nesta situação aqui, se a vítima for menor. Por quê? Porque antigamente, antes dessa modificação, até 2019, até o final de 2019, antes dessa lei, se a vítima era... A gente tinha um entendimento que a lei só trazia se a vítima era menor, mas não falava que menor. Aí o que a doutrina fazia? A doutrina então falava assim, olha, se for menor de 18 e maior de 14, ou igual a 14, então de 14 a 17 anos, então de 14 a 17 anos. Se a vítima for de 14, tiver 14 a 17 anos, ela é considerada menor. Eu induzir e instigar ela a praticar o suicídio, eu vou responder pelo 122 com a pena duplicada. Então era assim que ele trazia e continua isso aqui ainda. E a doutrina falava isso. Aí a doutrina falava assim, agora, se for menor de 14, olha o que ele trazia. Se a minha vítima for menor de 14 e desse induzimento ela vier a morrer, ele não vai responder pelo 122. Ela, não por esse aumento. Ela vai responder pelo homicídio. Por quê? Porque ela é menor de 14. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso a doutrina já previa. Inclusive, foi até quem assistiu minhas aulas aí anteriores, em uma das revisões mesmo, eu falei assim, foi até na revisão que estava perto para cair na prova, eu falei assim, gente, toma cuidado, porque isso a doutrina está batendo e ainda não veio na tua prova. Gente, foi dito e certo, veio na prova certinho, entendimento doutrinário. Então, como a doutrina já entendia dessa forma, o que eles fizeram? Vamos transformar e trazer expresso na lei. Aí eles criaram o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. É isso, né, Márcia? Eu fico feliz. Ela fala assim, ó, quando você fala que cai, cai mesmo. E cai. A galera que está estudando, que ainda não viu, se prepare, porque assista às revisões. Principalmente o top 10 de penal. Quando eu fizer o top 10 de penal, meu irmão, sai de baixo. A prova é toda fechada. Não sou eu, não, é Deus. Eu digo direto, é Deus que me dá a luz, que me ajuda, me ilumina, né? Eu sempre peço a Ele, Senhor, me ajude, me ilumine para que eu passe para eles aquilo que eles precisam. E aí, Deus manda e cai na prova. E eu fico feliz, né? Então, graças a Deus, tem dado certo. Então, assim, gente, quando ele fala assim, olha, se a vítima é menor, a doutrina dizia isso. O que eles fizeram agora? Pegaram aquele entendimento da doutrina e criaram o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, aí no artigo 122. O que eles fizeram? Hoje, como é que vai funcionar? Se na tua prova disser que você induziu, instigou ou auxiliou um menor de 18, maior de 14, ou seja, maior ou igual a 14. Então, se ele falar assim, a vítima tinha 17 anos, a vítima tinha 15 anos, tinha 16 anos, então tinha 14 anos. Se ele falar isso, você já sabe. E ela ali praticou o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação a essa vítima,
Basta isso, ela não precisa ter praticado nada, ou até mesmo se ela tiver morrido, se ela de fato suicidou-se, eu respondo com a pena duplicada. Por quê? Por ela ser menor. Agora, se na prova trouxer que ela tinha 13 anos para baixo, a vítima tinha 4 anos, que foi como caiu na prova de vocês recentemente. 4 anos, 5 anos, tinha 10 anos. Então tinha 13 para baixo aquela vítima que eu induzi, que eu instiguei, que eu auxiliei ali a prática do suicídio. Se falar isso, olha o que o parágrafo 7º traz. E essa vítima, de fato, pratica o suicídio? Se ele pratica o suicídio, eu não vou responder pelo artigo 122. Eu respondo pelo crime de homicídio. Se você olhar aí, quem tiver com o vadinho atualizado ou quem quiser aí abrir o site do Planalto e ver a redação expressa do parágrafo 7º, você vai ver que ele fala assim: se o crime que trata do parágrafo 2º deste artigo, qual é o crime que trata do parágrafo 2º? É o suicídio, a induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, quando resulta morte, quando a pessoa de fato pratica o suicídio ou da automutilação resulta morte. Então é isso que ele está falando. Se for cometido, ele fala assim, contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, ou seja, uma pessoa que tem uma doença mental, que tem um desenvolvimento mental retardado, que eu apelido carinhosamente de maluquinho, é um doido, é um maluco, a pessoa que você está ali induzindo, instigando, auxiliando, ou é um menor de 14, então você vai responder pelo crime de homicídio se a pessoa se matar. Se a pessoa de fato praticar o suicídio ou se de fato ela se automutilar e ocorrer a morte. Para me dar um exemplo, imagine que eu chegue aqui para Ceproninho, eu estou chamando de Ceproninho porque é novinho, Ceproninho, aí a prova diga assim, se eu encontrei, Tício chegou, encontrou Ceproninho que estava muito triste em casa, Ceproninho que tinha 12 anos de idade, estava sentado em casa, Tício então resolveu começar a conversar com ele. Ele revelou para Tício que naquele dia ele estava com vontade de não viver mais, que ele queria se matar. Aí Tício falou assim, rapaz, olha, se você quer se matar mesmo, não fica falando não, se mate logo, vai. Aí ele chega, toma coragem por conta disso e resolve dar um tiro na cabeça ou se jogar de cima embaixo e praticar o suicídio dele. Pronto, eu só preciso disso. Qual crime Tício vai responder? Tício vai responder pelo crime de homicídio. Mas por que, Pró? Porque a vítima, você tem que só analisar a vítima, a idade da vítima era menor de 14. Ou então, a vítima era maluquinha. Pode falar assim, ó, Ceprônio, que era portador de oligofrenia crônica, você fala, Ave Maria, miséria, é doidão. Pronto, é doidão, você já sabe. A vítima é doida, não tem capacidade nenhuma de resistência, né? Não pode oferecer resistência, não tem discernimento necessário para a prática de nenhum ato, então ele é doido. Então, o crime que ele vai responder é homicídio, por força agora do parágrafo 7º do artigo 122. Tudo bem isso aí? Tá tranquilo isso? Isso é muito importante, porque isso pode ser grandes pegadinhas de provas de vocês. E aí a gente tem o parágrafo 6º, no mesmo sentido. Você tem que analisar a idade da vítima e se a vítima tem discernimento. Olha o que ele diz. Se o crime que trata agora do parágrafo 1º, que é o 122 qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima. Aí ele fala, se resulta uma lesão corporal de natureza gravíssima, olha, se resulta uma lesão corporal de natureza gravíssima e é praticada contra menor de 14 ou contra o malucão, contra uma pessoa que tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental retardado, gente, eu falo assim que é uma forma mais fácil de vocês aprenderem, porque muitos alunos já revelaram para mim que os psicólogos endoidam quando eu faço isso, né? Mas eu faço isso porque muitos alunos já revelaram para mim que esse linguajar que eu utilizo fica mais fácil porque na hora da prova vocês escutam minha voz. Vocês lembram quando fala assim, portador de oligofrenia, aí você faz, olha, a professora falou, é doido, né? Então você não esquece. É só mesmo uma forma, uma técnica que eu utilizo para que eu possa entrar na cabeça de vocês e que vocês possam entender como é que funciona. Então, ele é menor de 14 ou ele tem problema aí com alguma deficiência mental, alguma enfermidade mental ou alguma outra causa que ele não tenha nenhuma capacidade ali de resistência.
Ele vai responder se por acaso daquele induzimento, daquela instigação, ele se automutilar ou ele tentar o suicídio por conta da minha indução, da minha instigação, e ele ficar com uma lesão corporal gravíssima, aí ele vai responder, no caso eu que induzi, não respondo pelo crime do 122, eu respondo pelo crime que eu dei a causa. Qual foi o crime? O artigo 129, parágrafo 2º, que é a lesão corporal gravíssima. Então, é o mesmo raciocínio que você tem do homicídio. Basta você ver quem é a vítima. Se a vítima é menor de 14, ou se é doente mental, é doidinha, você já sabe. E ela ficou, eu induzi ela foi lá e se automutilou e ficou com uma lesão corporal gravíssima. Na automutilação dela, ela acabou perdendo um membro inferior. Ficou com uma lesão corporal gravíssima. Ela perdeu a perna com aquela automutilação dela. Então, basta só isso. Ela é o quê? Menor de 14? É. Então, ficou com uma lesão corporal gravíssima? Ficou. Qual é o crime que eu vou responder? Mas foi por causa da minha indução? Foi. Qual é o crime? Lesão corporal gravíssima. Eu vou responder pelo artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do crime de lesão corporal gravíssima. Não há o que se falar em 122. Eu só vou falar no 122 quando a pessoa ela está com a capacidade de resistência reduzida, meio lá, meio cá, ela não é doidona, e quando ela for menor de 18 e maior ou igual a 14 anos, entre 14 e 17 anos. Não esquece disso. E isso agora está expresso na lei para vocês, tá bom? E é bem complicado, por isso que eu estou indo e repetindo várias vezes, para que isso fique fervendo na cabeça de vocês. Já terminou o artigo 122? Não. Ele ainda tem mais 2 parágrafos aqui que eu não citei, que é o parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 122. O parágrafo 4º, ele traz um outro aumento de pena. Ele diz que a pena, ela pode ser aumentada também, a pena ela é aumentada, na verdade ela pode não, ela é, ele fala isso, ela é aumentada, ou seja, é uma majorante para o crime do artigo 122, então ela é aumentada até o dobro, lembre-se, 2 vezes mais, ok? Então, 2 vezes. Dobro quer dizer 2 vezes, porque é diferente de metade, por isso que eu estou chamando a atenção. 2 vezes, se a conduta for realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Por exemplo, bastava que eu chegasse aqui agora, entrasse alguém aí, meu irmão entrasse na live, eu olhasse aqui e visse meu irmão, aí eu falei assim, meu irmão tá aqui, é? Eu já sei que ele tá meio triste, eu já sei que ele tá assim. Aí eu falo assim, Betinho, o que é que você tá fazendo aqui na live, hein, Betinho? Ó, meu irmão, cadê a corda, hein? Cadê a corda que você disse que queria botar no pescoço? Pega logo aí, criatura, vai. Se mate aí, vai. Não pensa não. Então perceba, porque eu tenho que ter uma pessoa determinada. Aqui é um crime contra uma pessoa determinada. Porque eu tô no crimes contra a pessoa. Então, basta eu fazer isso, eu estou fazendo aqui ao vivo com vocês isso, eu já estou praticando o crime do 122 e eu já vou sofrer a pena em dobro. Eu já vou sofrer esse aumento da pena. Por quê? Porque eu estou praticando este induzimento, esta instigação, este auxílio, por meio de uma rede de computador, por uma rede social, é um YouTube, ou transmitindo ao vivo. Então, se você pratica ali por um Instagram, por um Facebook, por qualquer uma rede social, até mesmo no WhatsApp, no Skype, você está utilizando ali, basta isso, você já tem a pena aumentada no dobro, tá bom? Isso é o parágrafo 4º. Essa causa de aumento de pena não existia e agora a lei nova, a lei 13.968, ela veio trazendo esta previsão. E aí a último parágrafo que ele traz do artigo 122 aqui, que é o parágrafo 5º, porque a gente já falou do 6º e do 7º, por isso que eu estou voltando, tá? O parágrafo 5º, que também traz uma outra causa de aumento de pena, só que agora ele não fala o aumento de pena no dobro, ele fala o aumento de pena na metade. Ele fala, a pena aumenta em metade. Lembre-se, metade, por exemplo, se a pena é 6 anos, metade de 6 é 3. Então vai aumentar na metade, ok? Toma cuidado para vocês não confundirem esse dobro com metade. Então aumenta a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, se o agente, ou seja, o agente criminoso, aquele que induziu, eita, Isabela sendo Isabela, né? Se eu não derrubasse meu celular, não seria eu. Se eu não derrubasse meu celular numa live,
não seria eu. Vocês sabem que eu tenho que ter a minha marca, né? Na Portal F3 vai olhar assim pra mim e vai falar assim, meu Deus, ela tinha que fazer isso, né? Não tem uma live, gente, que eu não faça isso. Mas vamos lá, foi sem querer. Então, a pena ela vai aumentar da metade, basta que esta pessoa que induziu, que instigou, que auxiliou a prática desse crime do artigo 122, seja um líder, seja um coordenador de um grupo ou de rede virtual. Então, por exemplo, você aí, ó, que é coordenador de um grupo no Facebook, que é o administrador de um grupo no WhatsApp, isso mesmo. Se você chegar lá e induzir, e instigar alguém ali a prática daquele crime, basta que você seja um líder do grupo, né? Porque você está ali, poxa, tá um monte de gente que está responsável, porque querendo ou não, o administrador ele é responsável por aquele grupo. Seja um grupo no Facebook, seja um grupo no WhatsApp, seja um grupo no Telegram, não importa, seja um grupo, ele está ali, sua pena vai ser aumentada na metade, se você induzir, instigar ou auxiliar a prática do suicídio ou da automutilação de alguém. Tá bom? Então, gente, tirando isso aqui, é basicamente isso o artigo 122. Então, veja quanto tempo a gente levou só para falar desse artigo 122. Praticamente 1 hora de live falando o artigo 122. Foi 50 minutos da live no artigo 122. Por quê? Porque ele mudou consideravelmente. E repito, vai vir fervendo nas provas. E repito, tem chance de cair, professora, na próxima prova da OAB? Tem. Professora, tem chance de cair em prova de magistratura, em prova de delegado, prova aí de promotoria? Tem, professora? Tem. Nas carreiras jurídicas? Tem. Tem chance fervendo de vir aí. Principalmente a galera que está aí fazendo OAB, ela está vindo fervendo. Então, por favor, se atentem a isso, porque é importante. Lembrando que fechamos aqui o 122, a gente tem outros crimes contra a vida. Nós temos o homicídio, a gente tem o infanticídio, a gente tem o aborto, que eu não vou ficar aqui destrinchando, porque a minha ideia era falar exatamente a modificação do artigo 122. Mas eu só quero saber que vocês façam a diferença entre o que é um homicídio, entre o que é um infanticídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e o aborto. Como é que a gente pode diferenciar isso numa determinada questão, por exemplo? Até porque aborto, infanticídio e homicídio, eles acabam se confundindo. Acaba sendo uma maior confusão quando a gente vem na prova, porque a gente não sabe. Muitas vezes a prova traz pegadinhas gritantes em cima desses 3 crimes. O induzimento, instigação e auxílio ao suicídio é muito mais fácil, né? Porque é só você induzir, instigar ou auxiliar alguém à prática do suicídio ou da automutilação. Acabou. Isso é o crime. Então, assim, eu não tenho um momento exato. Mas o infanticídio, eu tenho um momento exato para ele acontecer, para a conduta acontecer. O aborto, eu tenho um momento exato para o aborto acontecer. E o homicídio também não tem um momento exato, mas se confunde muito com os dois. Então, qual é a diferença deles? Por exemplo, o aborto, a gente só pode falar no aborto a partir da nidação. O que é a nidação? É quando a vida ela começa a ser protegida para o direito penal. É quando o óvulo ele se instaura na parede uterina. O óvulo ele se instaura na parede uterina, ali 14 dias após a relação sexual, ocorre o que a gente chama de nidação. Porque no direito penal, a gente não começa a proteção da vida com a concepção como é lá no direito civil. Começa através da nidação, que é exatamente quando o óvulo, 14 dias após a relação sexual, ele se instaura na parede uterina. Beleza, da nidação até antes do início do parto, se a conduta que deu causa à morte daquele feto, daquele embrião, daquela criança ali, daquele nascente ali, daquela criança que está para nascer, daquele produto ali da concepção, se for a conduta praticada foi antes do aborto, ou melhor, antes do início do parto, eu tenho aí o crime de aborto. Vocês têm que analisar o momento da conduta. Lembre-se disso, o momento da conduta que deu causa ao resultado morte. Eu vou dar exemplo que vai ficar bem claro. Já o infanticídio, o homicídio, preste atenção, o infanticídio ele exige que seja durante ou logo após o parto, mas para isso a mulher precisa estar sob a influência do estado puerperal. Ou seja, ela precisa estar se valendo ali daquela depressão pós-parto, que é a influência do estado puerperal. Então, até antes do início do parto, a gente só fala em aborto. A partir do momento que o parto iniciou e a conduta que deu causa à morte foi no momento do parto, o parto já iniciou, aí eu não posso mais falar em aborto. Aí eu só posso falar ou infanticídio ou homicídio.
E é essa a diferença que a gente vai fazer. O infanticídio, se a mulher estiver sob a influência do estado puerperal. O homicídio, se eu matar alguém. Não falou nada que a mulher estava sob a influência do estado puerperal e eu acabei matando uma criança, aí eu falo em homicídio, ok? Porque homicídio pode ser a qualquer tempo aí que não seja antes do início do parto. Então, isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque isso pega muito vocês na hora da prova. Quer ver? Eu vou fazer uma questão agora e quero ver se vocês vão conseguir responder. Vou contar com vocês participando, tá bom? Então, vou lá. Vamos imaginar que a prova venha dizendo assim. Vamos imaginar que diga desse jeito. Maria estava... Não, vou usar a Lindaura, né? Eu não gosto de usar Maria, não. Lindaura estava praticando... Vamos lá. Lindaura estava grávida de 5 meses. E aí ela queria abortar aquela criança que ela estava grávida de 5 meses. Então, quando deu 5 meses ali, ela resolveu tomar uns remédios para poder tirar a criança que ela não queria mais, não queria ter aquele filho. Então, ela tomou os remédios. Quando ela tomou o remédio, a criança não morreu. Por milagre de Deus, não aconteceu nada e a criança não morreu. Ela, então, resolveu levar ali à frente aquela gravidez. Então, caminhou com aquela criança na barriga. Deu 9 meses, ela foi para o hospital, a criança começou a nascer. No momento do parto, a criança chegou a nascer. Quando a criança nasceu, presta atenção nisso agora. Quando a criança nasceu, atenção, a criança respirou e morreu. Aí, o médico laudou a causa-mortes, a perícia laudou a causa-morte e disse: causa-morte foi consequência dos remédios que a mãe dela tomou quando estava grávida. A pergunta é: qual crime esta pessoa vai responder? E agora? Qual crime esta pessoa vai responder? Obrigada, Marli. Obrigada, fico feliz que você esteja gostando. Qual crime a pessoa vai responder? Aborto, infanticídio ou homicídio? Bora. Vê aí, se vocês querem responder, me ajudem. Para ver se vocês entenderam mesmo o que eu perguntei, o que eu falei. De novo, a criança nasceu com vida, respirou e morreu. Causa mortes. Os remédios que a mãe tomou quando estava lá, antes da criança nascer, quando ela estava com 5 meses. Pergunto, olha, Samuel já respondeu. Mais ninguém? A resposta é aborto, homicídio ou infanticídio? Bora? Só Samuel respondeu até agora. Cadê? Denis, vamos lá, Arley aí, Denis, Arley, vai lá. A galera tá falando aqui que é aborto. E aí? Todo mundo? Alguém mais arrisca? Rafael, aborto, Vanessa, aborto. Vamos, né? Bacana, bacana. Tô gostando de ver, é assim que eu quero, ver a participação. Gente, então vocês entenderam o que eu trouxe. Que bom. Aí eu fico feliz que eu sei que vocês conseguiram compreender. É aborto. Mas por que é aborto? Primeiro, quando aconteceu a conduta que deu causa ao resultado morte foi no momento em que ela estava grávida. Então foi antes do início do parto. Perceba, ela estava com 5 meses de gravidez. A intenção dela era abortar. E a conduta que deu causa a essa morte foi aquela que aconteceu antes do início do parto. Então não se fala em homicídio, não se fala em infanticídio, se fala em aborto. Então a resposta certa seria o crime de aborto. Inclusive a gente tem uma teoria, para quem já assistiu minhas aulas, que é a lei penal no tempo, a lei penal no espaço, o tempo do crime, que é regido pela teoria da atividade, teoria da ação, o tempo do crime, o momento da conduta, independente do momento do resultado. Então você sabe que o momento da conduta, se a conduta dela que deu causa ao resultado foi no momento em que ela praticou, o momento em que ela estava grávida ainda, então não há o que se falar em homicídio nem infanticídio. Mesmo que a criança tenha nascido com vida, não se fala nem homicídio nem infanticídio, e sim aborto. Agora, olha a diferença. Se por acaso eu dissesse que ela tomou os remédios, foi, mas não influenciou em nada, nem mexeu, não teve problema nenhum no feto. Quando ela estava na hora do parto, que ela foi ter o neném, ela deu uma louca e fez assim: não quero essa criança. E aí ela trava as pernas. Ela trava as pernas. Travou as pernas, impedindo que essa criança viesse a nascer. E aí os médicos tudo lutando para poder abrir as pernas dela, para deixar a criança sair, senão a criança ia morrer asfixiada. E ela travou. A criança já estava ali saindo. Pronto. A criança, quando nasceu, já nasceu morta
porque morreu asfixiada no momento do início do parto. Ela já tinha iniciado o parto, a cabeça já estava saindo. Pergunto a vocês agora, aborto, infanticídio ou homicídio? Peguei vocês? A cabeça estava saindo, já tinha apontado a cabeça, o parto tinha iniciado. E ela pegou e disse que não queria criança de jeito nenhum e asfixiou a criança com a perna. Quando os médicos conseguiram abrir a perna dela, a criança já tinha morrido asfixiada e nasceu sem vida. E agora? Homicídio, infanticídio ou aborto? Alguns já estão respondendo aí, homicídio, outros já estão respondendo infanticídio. Vamos lá? Vamos analisar. Vamos analisar. Mas eu falei, vem cá, para a galera que está falando infanticídio, eu falei alguma coisa que ela estava sob a influência do estado puerperal no momento do ato? Falei? Não falei não, hein? Eu não falei não. Então você já afasta infanticídio. Aí só resta pra gente aborto e homicídio. Não pode ser infanticídio não. Sabe por quê? Porque em momento algum eu falei que ela estava com raiva, que ela não queria a criança, mas em momento algum eu dei a informação que ela estava sob a influência do estado puerperal. Então, se ela não estava sob a influência do estado puerperal, você já descarta o infanticídio. Porque só seria infanticídio se ela tivesse sob a influência do estado puerperal. Então, restou para a gente aborto e homicídio. Seria homicídio. Perceberam? Aí, isso pega vocês. Isso pega muito vocês. E não pode pegar vocês. Seria homicídio, gente. Por quê? Porque, primeiro, como o parto já tinha iniciado, eu não posso mais falar em aborto. Iniciou o parto, mesmo que a criança ainda esteja com a cabeça apontando, eu não posso mais falar em aborto. Eu falo em homicídio ou infanticídio. E a diferença do homicídio para o infanticídio é a mãe estar sob a influência do estado puerperal. Se ela está sob a influência do estado puerperal, é infanticídio. Se a prova não disse nada, a questão não falou nada, que ela estava influenciada do estado puerperal, o crime é homicídio. Ela matou alguém que estava na cena ali, o filho dela. Tudo bem, gente? Tranquilo? Isso aí vocês não podem errar na hora de prova, na hora que vem. Isso cai muito, isso é muito importante para que vocês não se atrapalhem nessas pegadinhas que as provas gostam de trazer para vocês, tá bom? Bom, gente, eu vou fechando por aqui. Foi só mesmo para dar um gostinho de quero mais, para poder vocês terem um pouquinho, conhecer um pouquinho as minhas aulas. Para quem quiser ter um pouquinho mais, olha que massa, fico muito feliz. Meu like número 30, bacana, Luciano. Lu, valeu. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham entendido, acima de tudo, nem só gostado, mas que tenha mais que tudo entendido, para que a gente possa, né, fazer a coisa acontecer. E olha, domingo eu vou estar com a turma, todo mundo junto com o Portal F3, fazendo revisão tanto de penal quanto de processo penal aqui pelo canal do YouTube. Hoje à noite, às 22 horas, para quem quiser participar, eu vou estar fazendo uma live pelo meu Instagram, Prof. Isabela Leal. Quem não tiver meu Instagram, me segue lá, Prof. Isabela Leal. Eu vou estar fazendo uma live que eu estou vindo fazendo já há mais de 2 semanas. Eu estou fazendo uma live destrinchando o pacote anticrime. Então, eu estou trazendo todas as modificações do pacote anticrime. Eu já destrinchei o Código Penal todo, já estou agora no Código de Processo Penal, terminando o Código de Processo Penal. Hoje a gente vai falar as modificações nas prisões cautelares, nas cautelares do Código de Processo Penal. Então, já fico aqui chamando vocês, convidando vocês para participarem lá da nossa live às 22 horas. Eu e o professor Alberto Aziz, que é professor de Direito Penal e Processo Penal também. Então, todos os dias, às 22 horas, na verdade, um dia sim, um dia não, a gente está fazendo essa live lá pelo eu já ia falar pelo meu portal, né? Pelo meu Instagram, que é o Prof. Isabela Leal. Então, se puderem, tiverem aí com mais vontade de conhecimento, apareçam também lá na live e diga para mim, Pro, tava lá com você de tarde, agora estou com você aqui à noite, que eu vou receber vocês com maior carinho. Outra coisa, as isoladas. Já lancei as isoladas pelo portal F3, tá com preço de R$ 49,90, era R$ 263 reais. Aí Pedro tinha botado para R$ 99 a promoção. Com essa confusão da pandemia, eu pedi a Pedro
né? A gente juntos conversou e eu falei, ô PB, bora botar uma coisa melhor para que eles possam adquirir. Aí, PB, bora. Então, vamos fazer uma promoção de lançamento. E aí a gente fez a promoção de lançamento e tá saindo as isoladas de direito penal, o módulo completo de direito penal material comigo, por R$ 49,90, se você comprar essa semana ou a semana que vem. Então fica aí outra dica para vocês também aí puderem pegar. E na semana que vem a gente está lançando também um módulo todo de processo penal. Então tem muita coisa boa. O que eu puder fazer para estar junto com vocês, eu vou estar ajudando. No que eu puder, pode contar comigo, falem comigo, tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Como é de costume, eu sempre termino as minhas aulas, para quem não me conhece, eu termino as minhas aulas sempre com uma mensagem de paz, com uma mensagem de fé, com uma mensagem de força, uma mensagem de superação. Eu nunca termino sem essa mensagem, isso é de lei. Ou termino com a mensagem ou termino cantando, né? E a minha mensagem de hoje, inclusive agora eu estou até com fundo musical, porque aqui está começando a tocar as músicas, porque todo dia quando dá 6 horas aqui começa a tocar música, né? Então, força de vontade, a força de superação, de tudo aquilo, das barreiras que você está passando, das dificuldades que você está passando, você tem como fazer, você tem como caminhar, mas isso só depende de você mesmo. Então, as pessoas, elas não carecem de força, elas carecem de determinação. Isso é muito importante a gente falar, porque muitas vezes você fala, eu não tenho força para continuar naquilo. Calma, menininha. Eu não tenho força para continuar naquilo, mas eu tenho determinação. Então, a força de vontade é o leme que conduz a gente, que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de nossos sonhos. A diferença entre o vencedor e entre o perdedor não é a força nem o conhecimento que ele tem, mas a vontade que ele tem de vencer. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Pensem bastante, tá? Vencer pode ser difícil, mas com foco, com força, com fé. Não há lutas impossíveis, não há batalhas impossíveis que você não pode alcançar. A distância, gente, que separa o seu sonho da realidade é do mesmo tamanho da sua paciência e da sua força de vontade. Então, por que pensar em desistir? Por que pensar em parar? Porque nesse momento que a gente está numa pandemia agora, que está todo mundo em casa, por que você não utilizar esse momento que você está em casa para adquirir conhecimento? Pensar positivo, que você está tendo mais tempo para poder você estudar. Eu estou travada naquilo. Por que eu não posso, então, conseguir melhorar aquela situação? Porque não há limite, entendam, não há limite para seus objetivos se você se esforçar para o que você tenta fazer. Com força, com vontade, com determinação, você consegue tudo o que você quiser. Mas isso só depende especialmente de você. Gente, a força de vontade, ela vai ficando cada vez mais forte quando a gente tem foco, quando a gente tem determinação, quando a gente passa a agir. Não adianta você chegar aqui e ficar sentado na frente de uma televisão assistindo Netflix, porque o Netflix não vai te levar a nada. Tudo bem, eu vou assistir o Netflix? Vou, lógico, tem um momento para tudo. Mas se você está lá parado em casa, você está a semana inteira em casa, por que não estudar? Por que não tirar esse tempo agora para adquirir aquele conhecimento que você dizia que não tinha tempo? Eu, por exemplo, falava direto, meu Deus, eu não tenho tempo nem para respirar. Continuo sem ter tempo para respirar porque eu estou fazendo tudo online agora, tudo ao vivo. Mas melhorou para mim um pouco mais esse momento. Por quê? Porque eu estou tendo um tempo de fazer aquilo que eu já gostaria de ter feito há muito tempo atrás. E que por falta de tempo, que a gente sempre não arranja tempo, eu não conseguia. Então, a vida pode ser dura, a vida pode ser difícil, meu irmão, pode ter vários obstáculos, mas com fé em Deus, acima de tudo, não importa qual seja o teu Deus, né? Todo mal, ele vai embora, ele perde força, ele desaparece. E a fé em Deus é você não duvidar, é você acreditar que você pode, que você consegue aquilo que você está buscando alcançar. Na nossa vida a gente encontra essas dificuldades, a gente encontra esses obstáculos, mas tudo se supera quando a gente encara os desafios com foco, com força e com fé. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Espero que vocês guardem no coração e saibam que tudo na vida que você quiser, você pode, você consegue. Eu tenho os meus jargões, né? Eu tenho o jargão do meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal e o processo penal, e você aprendam a dancinha de uma forma muito mais legal. Esse é um dos meus jargões, mas um dos jargões que eu mais uso no final das minhas aulas é: se eu quero, eu posso, eu consigo. Então, você pode tudo, minha gente, tudo que você quiser.
Toda a minha aula, vocês vão ver que eu vou terminar. Eu quero, eu posso, eu consigo. Você bate no peito e diz, eu quero, eu posso, eu consigo. E pode ter certeza, se você bater cada vez mais com força e acreditando e com fé, você vai conseguir o que você quiser. Às vezes pode demorar, às vezes pode não ser exatamente no momento que você quer, mas vai acontecer. Então, todo dia quando você acordar e todo dia quando for dormir, se olhe no espelho, bata no peito e diga bem forte, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho certeza que você vai conseguir aquilo que você estiver buscando. Não esquece dessas palavras, guarda no coração. E se Deus quiser, estaremos juntos. Hoje à noite, 22 horas, estarei na minha live no Prof. Isabela Leal. Espero vocês. Gente, beijo no coração, obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui. E vou contar até 3, hein? Quem é meu aluno já sabe o que tem que fazer. Eu vou contar até 3, você só precisa bater no peito e gritar comigo bem alto, eu quero, eu posso, eu consigo, para poder eu fechar a live. Então vamos lá? 1, 2, 3. Bate no peito bem forte e diz, eu quero, eu posso, eu consigo. Beijo no coração, até a próxima.